Imagine o primeiro degrau de uma escada. Aquele momento em que você, recém-formado, recebe o crachá do seu primeiro emprego. O cargo de júnior, onde você aprende o ofício, erra sob supervisão e constrói o seu futuro. Agora, imagine que esse degrau simplesmente desapareceu. Para quem tem entre 22 e 25 anos, a porta de entrada para o mercado de tecnologia não está apenas mais pesada. Ela está sendo lacrada por algoritmos que fazem o trabalho de base de forma mais rápida e barata. E o que acontece com uma geração que não tem onde começar? E o que acontece com um sistema que troca o aprendizado humano pela eficiência cega da máquina? Mas antes de decodificarmos esse cenário, um pedido rápido aqui. Se esse conteúdo faz você pensar, não deixe de nos seguir, né, Fábio? Isso mesmo, Andressa. Se você está no Spotify ou algum aplicativo aí de podcast, só clicar em seguir. Isso, segue lá. Segue lá e curte, né? No YouTube tem que se inscrever, ativar o sininho e curtir o vídeo para que a gente também consiga levar essa mensagem para outras pessoas. Para você ficar sempre atualizado aí. Olá, então. Sejam muito bem-vindos ao Bits. Eu sou Andressa Carvalho. E eu sou Fábio Xavier. Pro que der e vier. Isso. Hoje o Giro traz alertas graves sobre a integridade dos nossos sistemas, do judiciário aos servidores governamentais, Andressa. A gente começa com um caso surreal no direito, Fábio. Uma matéria da Bloomberg Law revelou que um procurador assistente lá nos Estados Unidos admitiu ter usado inteligência artificial para redigir uma petição no caso Five House versus Departamento de Defesa. Mas qual é o problema? O documento continha citações inexistentes e interpretações jurídicas falsas. Pois é, né? Não é só no Brasil que acontece isso não, né? Não. A gente geralmente a gente faz depois. Você vê lá um procurador lá dos Estados Unidos fazendo um negócio desse, né? O famoso alucinar com autoridade. O tribunal acabou identificando padrões semelhantes em outras peças desse mesmo procurador. Olha só. Caramba. Isso destaca o risco da automação sem revisão humana no setor jurídico. Sim, tem que verificar sempre. E, claro, vai ameaça, né, a própria integridade de todo o sistema judiciário. Isso é muito ruim. E eu, como atuante no direito, eu falo que isso realmente chega a doer. O direito ele é baseado em precedentes e também no sistema legal, né? Se você automatiza a redação sem revisão, você ataca a integridade de todo o sistema. É uma automação atropelando aí toda a ética e todo o funcionamento mesmo da coisa, de como são julgados, de como é feita essa interpretação, de como uma conclusão é dada por caso concreto. Não pode, né? Tem que verificar sempre, falamos isso sempre aqui, e vale a pena falar de novo. Revise tudo. E a falta de filtros pode ser trágica. O jornal The Guardian reportou uma ação judicial movida em março de 2026, alegando que o chatbot Gemini contribuiu para o suicídio de Jonathan Gavalas. É uma denúncia forte, né? E diz que a IA reforçou delírios desse usuário e validou o ato como uma forma de transferência. Caramba. O Google contesta, claro, afirmando que possui salvaguardas, que possui lá guarda-reios, mas o caso evidencia a necessidade crítica de refinamento desses filtros de segurança de saúde mental, né? Porque não está funcionando. Como diria o Greg, isso não está funcionando, não. Juridicamente, esse desafio ele é enorme. Lá nos Estados Unidos, se essa batalha é ganhada aí pelo Gemini, isso gera um precedente. Lá o sistema de precedentes é muito mais forte do que aqui. E até onde vai a responsabilidade civil de quem treina esses modelos? Imagino que o pessoal lá está meio sem dormir, preocupado com isso. Sim. A gente precisa de clareza sobre o dever de cuidado dessas big techs, né? Não é só lucro, né? Claro que todo mundo quer lucrar, também ser muito inocente falar que uma empresa não vai querer lucro. Mas assim, até onde, né? Qual que é a ética disso tudo, né? E não é só também isso, né? A questão de, não é só disponibilizar a ferramenta e deixar as pessoas lá de qualquer jeito. Exatamente. Tem que ter realmente formas de controle e segurança para evitar evitar as armas têm trava de segurança, né? Para evitar esse tipo de mau uso, senão não funciona, não dá. Enquanto a gente discute ética, a cibersegurança sofre golpes pesados. A Gampt Security reportou que o invasor explorou o modelo cloud da Anthropic para furtar dados governamentais no México.
Pois é, hoje está internacional o nosso Pois DICTS, né? Ai, ai, ai. Usaram umas técnicas chamadas de jailbreak para forçar a IA a gerar script de exploração. Justamente fazendo o quê? Burlando essas regras de segurança. E o resultado? O resultado foi o roubo de 150 gigabytes de informações sensíveis de contribuintes e funcionários públicos. Aí um alerta pra gente no Brasil, né? Ficar esperto. Isso mostra que as defesas tradicionais estão perdendo a guerra para ataques assistidos por IA. E esse clima de Vale Tudo Digital nos traz para o nosso aprofundamento. Então aí, Fábio, se a IA já está sendo usada para mentir em tribunais e para invadir governos, o que ela está fazendo com quem está tentando começar a vida profissional agora? A pergunta central hoje é provocativa. A IA está matando o primeiro emprego? Por que os jovens de 22 a 25 anos estão sendo barrados na entrada? E o que as Big Techs pensam disso? Pois é, Andressa, os dados são muito assustadores, na verdade, né? Brutais. E explicam esse vazio nas contratações desse pessoal mais jovem. Na era pós-ChatGPT, houve uma queda de 14% na taxa de novos empregos para jovens nessa faixa etária em ocupações que estão altamente expostas à substituição pela IA. Isso é um relatório da Anthropic que foi divulgado agora no começo de mês de março, um relatório que deu muito o que falar. E o que está acontecendo é que essas empresas estão usando a IA para automatizar as tarefas de nível inicial, que tradicionalmente serviam como porta de entrada, sabe aqueles cargos de júnior? Pois é, a IA está fazendo mais e melhor. Outro dia eu vi uma reportagem falando que o Brasil é o 4º lugar no mundo com os jovens nem estudam, nem trabalham. E aqui vai piorar, então. A gente vai subir ainda. Mas deixa eu ver se eu entendi a gravidade aqui. As empresas não necessariamente estão demitindo ali o pessoal mais experiente. Elas só pararam de contratar quem não sabe nada para aprender lá dentro. Então, realmente é o fim do estágio. Sim, não é estágio não. Na verdade, são os cargos júnior, né? Nossa. É, pior que estágio. Aquele cara que acabou de se formar e vai lá para a empresa no cargo júnior para aprender, né? Para depois evoluir, ter mais experiência. E aí, esse relatório ainda apresenta 3 profissões mais ameaçadas nesse início de carreira. Vixe. Sabe quais são? A primeira, programadores. Caramba. Então, os programadores júnior, eles têm, segundo esse relatório da Anthropic, 74% de exposição para substituição pela IA. Por quê? Porque a IA escreve e mantém códigos básicos, que é o que o júnior fazia. Não precisa da revisão de um júnior para fazer isso? Essa parte a IA consegue fazer bem? Ela consegue fazer bem e vai ter a revisão. Se não funcionar, vai fazer de novo. Vai ter alguém sempre ali monitorando, né? É aquela coisa, se rodar, tá funcionando. É diferente de uma coisa de uma tese, né? É a mesma forma que o júnior fazia. Quando o júnior faz o código, pode ser que não funcione também. É verdade. E aí tem que ter lá um pleno, um sênior para revisar, para verificar, olha, tá errado, corrige aqui. Ixi. E qual é a segunda? A segunda profissão é atendimento ao cliente. 70% de exposição. Por quê? Mas eu odeio ser atendida pela máquina. Pois é, mas isso é uma tendência, né? Vai dar uma raiva? Dá uma raiva. Não entende o que você fala. É porque antes a gente tinha aí milhares de jovens no telemarketing lá, atendendo. Eu vou estar falando com você, eu vou estar te transferindo para outro setor. Pois é. Mas pelo menos era uma pessoa. Mas agora temos APIs, que são formas de comunicação entre máquinas e chatbots que conseguem fazer isso sem grande dificuldade e em linguagem natural. Imagino, né? E qual que é a terceira aí ameaçada? A terceira ameaçada, mais ameaçada, né? Digitadores de dados, 67% de chance de substituição. É a função de ler um documento e inserir no sistema que foi praticamente 100% absorvida pela IA. Você manda ler um documento lá, pega os campos, põe no sistema, isso aí a IA faz. Mas isso aí já até antes da IA já era meio que... Você já tinha leitores assim que conheciam, né? Mas isso cria um problema legal e social. Eu vejo um risco aí de deserto de talentos, né? Se ninguém começa como júnior, quem vai ser o sênior daqui a 10 anos? Pois é, Cadê isso é o seu andaime para você aprender aí, para citar Vygotsky? É aí que entra essa fonte da Anthropic, que publicou uma análise técnica sobre as transformações estruturais que o mercado de trabalho vai passar. E está passando. Eles alertam que a IA não só automatiza o rotineiro, aquela coisa básica, mas altera funções cognitivas complexas. Então, a velocidade de adoção da adoção da IA, né, dessa tecnologia, supera qualquer outro ciclo anterior, não tem precedente. E a Anthropic sugere que as organizações, as empresas, adotem modelos de colaboração humano-máquina para maximizar a produtividade sem destruir a estabilidade do emprego. Nossa. É o que eu falo sempre, né? Que a gente tem que ter a inteligência aumentada, a inteligência híbrida. Pois é, mas isso me lembra de um estudo que eu vi, pelo menos era uma citação, não vi a fonte, mas de que essa nova geração é a primeira geração depois de muitos séculos que está vindo com o QI menor justamente pela facilidade das coisas. E aí vai se demandar
novas funções cognitivas, novos tipos de interações mentais ali, sinapses, ou sei lá o quê. E assim... Isso acaba preocupando mais ainda, né? Sim, né? Como vão ficar, né? Verdade. Mas o jovem, então, agora, pelo que eu tô entendendo, não pode mais ser simplesmente um executor. Ele vai ser aí um auditor da IA. Isso, desde o primeiro dia. E o problema é que o mercado ainda não sabe como treinar esse tipo de profissional. Quer dizer, a gente tá trocando a roda do carro com o carro andando, né? Aquilo que se fala sempre, Tá trocando a asa do avião com o avião andando. Fiquei bem rápido. Nossa, pelo amor de Deus. Pior bem ainda. rápido. Do foguete. Ou seja, sem políticas públicas e uma requalificação ágil ali, a gente corre o risco de ter uma geração inteira empurrada para o subemprego ou presa em estudos infinitos sem a prática real. Inclusive, eu vi um meme esses dias, que era uma foto assim era o Wagner Moura, quando ele fez o Narcos, mas era ele falando assim, ele olhando, tomando um copo, assim, tomando um gole, e falando assim, o pedreiro olhando os outros funcionários serem substituídos pela IA, as outras profissões serem substituídas pela IA, e ele lá só degustando, assim, porque o pedreiro vai continuar aí, né? É verdade, por enquanto não fizerem um robô pedreiro. É verdade, né? Mas diante desse cenário aqui, Fábio, de portas trancadas, aí, qual conselho pro jovem que está nos ouvindo e quer garantir o seu lugar aí? Qual que é a cereja do Beats aí para essa geração mais nova? A cereja do Beats hoje é o mantra da auditoria. Esqueça essa ideia de ser apenas executor, isso não tem mais, aquele trabalho operacional, esquece. E a IA executa, você precisa ser quem valida essa execução. Mas como é que o jovem, por exemplo, quem está aí nessa fase de 22 a 25 anos, como é que ele faz isso na prática? Então, não aprender a fazer apenas a tarefa, porque você tem que saber fazer, mas aprender a conferir se a IA fez a tarefa da maneira certa. Se você é programador, por exemplo, foque em arquitetura e segurança. Entendi. Né? Você vai achar lá, muitas vezes, falhas na arquitetura da solução, não vai ser a melhor possível para aquela situação, a segurança vai estar falha, e se você souber identificar e auditar isso, você vai ter lá uma garantia de emprego. Você vai ser o ajuste fino desse sistema. Exatamente, o ajuste fino, o verdadeiro auditor da IA. Se é do administrativo, foque em governança, né? Seu valor não está em digitar apenas, né, ou copiar um texto. O seu valor é garantir que o que foi digitado pela máquina faz sentido, é ético e está correto. Seja o mestre de obras, aproveitando a sua dica do pedreiro, né? Não seja o tijolo, seja o mestre de obra. E aí, você ouvinte, se esse papo aí te abriu os olhos, não guarde só para você. Compartilhe o link do Beats aí com aquele amigo que está no último ano da faculdade, ou com seu filho, ou com um sobrinho, um primo. Isso ajuda e ajuda a gente aqui também a crescer, né? A gente quer que todo mundo tenha espaço no mercado de trabalho, é para isso que a gente está aqui. Sim, né? E todas as fontes estão lá no nosso QG, né? Exatamente. bits.fabioxavier.com.br. Eu sou a Andressa Carvalho. E eu sou o Fábio Xavier. Beats, decodifique o futuro hoje. Até a próxima. Até a próxima.